atividade mapa vocês conseguem ir desenvolvendo ao longo das semanas. Beleza? E vamos lá para a nossa aula. A gente vai agora entrar no projeto conceitual. Essa é uma etapa do desenvolvimento de produto que é um pouco mais mão na massa. O pessoal que é bem criativo, que é bem engenhoso, igual vai gostar, porque a gente tem que, nessa etapa, tem como objetivo, então, apresentar como o novo produto será desenvolvido. Então, a gente já tem a ideia, temos lá no papel, agora a gente vai lá transformar as palavras em um produto. Como ele vai ser desenvolvido? Considerando as linhas básicas de forma e função. Como vai ser a forma dele? Qual vai ser a função dele? A forma e a função estão interligadas? Como que ela vai trabalhar? Hoje em dia, a gente tem várias funções em produtos que não dependem só da forma, né? Dependem do processamento, desempenho do produto. Outros, a forma vai influenciar diretamente na função, na funcionalidade dele. Daí a gente consegue construir um conjunto de princípios funcionais e de estilo, levando em consideração, né, restrições em relação ao contexto geral da empresa. A minha empresa tem a capacidade produtiva? Eu tenho a tecnologia disponível para fabricar aquilo lá? Lembra, o papel é a melhor coisa possível, né? O papel aceita tudo. A minha empresa consegue tirar aquela ideia do papel? Eu tenho mão de obra qualificada, eu tenho máquinas capazes, produtos, materiais que são compatíveis ao que eu idealizei? E daí eu vou construindo o meu produto. Então, aqui eu vou começar a pensar como que eu vou tirar a ideia do papel e produzir ela, qual é a questão da forma, da função dele. Então, basicamente, eu tenho entendimento do meu produto. Então, deixa eu pegar meu apontador. Aqui. Tem a definição do projeto, a gente já definiu, né? A gente já tem um pouco da ideia, já teve o brainstorm, levantou as possíveis ideias do meu produto. Um segmento, lembra, eu não consigo abraçar todos os problemas do mundo inteiro. Então, eu tenho que criar um segmento. Tenho que escolher o meu mercado, para onde que eu vou trabalhar. Vou ver o que os meus concorrentes estão fazendo, né? Porque eu tenho que melhorar, eu tenho que trazer uma inovação perante meus concorrentes. Estudo de materiais e tecnologias, do que eu planejei, do que eu estou idealizando. Tem tecnologias possíveis de ser realizado, né? Eu falo lá, quando eu vou conversar com meus alunos do ensino médio, eu estou trabalhando com o ensino médio na parte dos técnicos, né? Sou professor técnico eletromecânica no ensino básico aqui no Paraná. Eu falo para eles, beleza, eu lanço um problema. Então, eu preciso de um produto para solucionar, para facilitar a vida de idoso. Beleza. Daí eles pensam em um braço robótico conectado por voz, uma velocidade uma super velocidade. Daí eu chego para eles, tá, mas a gente consegue fazer? A gente tem a tecnologia necessária? Se a gente não tem, a gente não sabe fazer, quem que sabe fazer? A gente consegue entrar em contato? Então, eu tenho que analisar isso. O mundo das ideias é perfeito, mas eu tenho que trazer a aplicabilidade, né? Ser prático. Se eu não sei fazer, eu tenho que encontrar quem saiba fazer e fazer esse negócio, né? Ter o recurso financeiro, não para financiar essa ideia. Daí a compreensão, estudo ergonômico, né? Que vai ver todas as ergonomias que eu preciso entender e aplicar no meu produto. Estudo funcional, ver a funcionalidade dele, pensando que esse meu produto vai responder a uma necessidade, tem uma função, né? O uso dele, o consumo desse produto. O estilo e o estudo de restrições, se tem alguma restrição. A gente comentou um pouquinho aula passada, né? Tem alguns produtos que eu tenho as normas de segurança, que acaba sendo uma restrição, né? Algum critério de seleção em alguns casos. Depois a gente tem a elaboração, que é a geração de alternativas conceituais. A gente tem o croquis, o esboço. A gente vai trabalhando com esse esboço, com essa primeira ideia, para conseguir construir a melhor das hipóteses, a melhor alternativa, que daí eu consigo avaliar, escolher e ir testando, né? Aqui é uma etapa, mas toda a engenharia do produto
é um processo, são etapas que podem ir, vai para frente, mas também voltam, né? É um processo cíclico. Se eu preciso melhorar alguma coisa, eu posso dar um passo atrás e reavaliar, verificar se tudo está ok, se é possível, se tem alguma melhoria para ser aplicada. Então, é um processo que pode ir e voltar até a melhor caminho ser encontrado, a melhor alternativa. Então, eu tenho a definição do meu problema, né? Então, definir os objetivos e os limites do projeto. Uma boa forma de executar, né, utilizar essa delimitação, né, essa definição dos meus objetivos e limites é através do 5W2Hs, que basicamente é um plano de ação, né? Então, lá, são 7 perguntas que eu vou respondendo e vou dando um norte do caminho que eu preciso percorrer para alcançar o meu objetivo, né? Então, ó, o que será desenvolvido como novo produto? Então, tá, o quê? Tem já a definição completa do seu novo produto. Por que será desenvolvido? Tudo que a gente faz tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma justificativa daquelas ações. Então, o porquê vai norteando essa justificativa. Aonde será desenvolvido o produto? Eu acho que mais para frente a gente vai ver um pouco que eu posso, na hora de desenvolver o produto, eu posso optar em a matéria-prima ser fabricada em outro lugar e vir para a minha fábrica só para montar as coisas, né? O meu produto final. Eu estava vendo um vídeo semana passada, né, sobre o Trump, né, toda aquela política que ele está fazendo, principalmente contra o Canadá, a taxação lá do 25%, daí era um casal de brasileiros que moravam no Canadá. Daí ele falava assim, olha, as empresas, principalmente automobilísticas, né, estavam preocupadas com essa taxação, porque bem na divisa Canadá e Estados Unidos, tem algumas montadoras que uma parte faz no Canadá, pega aquela parte, manda para os Estados Unidos e monta lá nos Estados Unidos, porque para a cadeia produtiva deles compensa mais isso, fazer em outra planta, em outro país, porque é perto as cidades, mesmo que são países diferentes, é perto. Então, compensava para eles mandar fazer em outro lugar, vir para cá e só montar. Tem várias empresas. Aqui na minha cidade, eu sou de Campo Mourão, Paraná. Tem uma empresa muito que eu gosto de ter como exemplo, né, que é a Cristófoli. Ela é uma empresa bem grande na questão de biossegurança, na formação de autoclaves. Ela começou só montando, ela comprava as coisas e montava. Agora ela foi crescendo, desenvolveu toda a ferramentaria, todo o processo de produção dela, toda a matriz dela. Agora ela consegue fabricar a autoclave dela desde o zero. Então a gente tem que ter essas ideias de como a gente vai, qual que vai ser o nosso modelo produtivo, como que a gente vai trabalhar a nossa produção. Então, esse onde vai impactar isso, né? Quando? Todo projeto tem um começo, meio e fim. Então, eu tenho que delimitar o meu fim. Tudo que eu começo, já tem que ir visando ter a visão do futuro do fim dele. Porque senão eu vou ficar enrolando, né? Quem já sofreu uma reforma em casa sabe o quanto é importante ter a delimitação das datas, né? Principalmente a data final. Você não aguenta mais poeira na sua casa e ainda fica lá, o pedreiro fica postergando, né? Quem irá desenvolver? Lembra que a engenharia do produto é uma área multidisciplinar. Eu tenho várias pessoas envolvidas em etapas diferentes, então é sempre bom delimitar as pessoas responsáveis e as atividades atribuídas para aquela pessoa. Como será desenvolvido? Então, lá, pensando na funcionalidade, na forma, agora, como que eu vou colocar a mão na massa? As próximas aulas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal de engenharia de produto, engenharia de produção, tenho, acho que nesse ano, se eu não me engano, no módulo 54, não sei se alguém já teve, processo de fabricação mecânica. Ó, de Nori também é de Campo Mourão, ó. Mouroense. Acho que o pessoal de produção e gestão industrial tem processo de produção, processos mecânicos, né? De produção mecânica.
que vê um pouco de usinagem. O pessoal de engenharia e manutenção industrial já vê usinagem, soldagem, os processos mais específicos, mas aqui eu tenho que ter esse conhecimento para saber como será desenvolvido, né? Qual o processo de fabricação que eu vou utilizar. E quanto? Poxa, a gente sabe que tudo envolve dinheiro, e dependendo o quanto... já realizei a material de processo de manutenção mecânica. Isso mesmo. O dinheiro envolve, né? O dinheiro vai impactar na matéria-prima, vai impactar no processo de fabricação escolhido, qual que vai ser a abordagem. O dinheiro, gente, fala muito mais alto, né? O levantamento de custo, precificação. Eu preciso ter essa noção no desenvolvimento do meu produto. E daí a etapa de compressão. Ó, eu até peguei o meu abridor aqui. Porque é bem legal. Esse exemplo é muito interessante. Ó. A engenharia de produção é um trabalho bastante com desenvolvimento de produto, implementação da área. Que legal. Sou de alguns quilômetros, ó, a região aqui, ó, da Concam, Moroense. Beleza, o que é essa etapa de compreensão? É analisar os aspectos funcionais do produto, que vai visar identificar, então, as características que o produto deve possuir para funcionar e satisfazer a necessidade do consumidor que adquiriu o produto. E aqui um exemplo bem legal é o saca-rolha. Por quê? Toda a forma dele tem uma função para ele funcionar, que vai satisfazer a necessidade do consumidor, do cliente. Eu preciso lá abrir um vinho para comemorar o meu aniversário. Então, toda a função, toda a forma dele, eu tenho uma função. E daí, para entender essa etapa de compreensão, a gente usa a árvore funcional, ou como a Fabiane falou, a árvore de componentes, legal. Trabalho com manutenção de autoclaves. Que legal, o exemplo estava na fabricação mecânica, interessante. Então, basicamente, a gente vai estudar, então, os aspectos funcionais. Então, aqui o saca-rolha é muito legal a gente analisar. Por quê? Qual que é a função principal do saca-rolha? Depois eu vou, com essa função principal, tem que listar todas as funções e daí selecionar a função principal. A etapa 3 é selecionar as funções básicas e daí criar uma ordem das funções, né? As secundárias até o final. Então, basicamente, para um saca-rolhas. Então, a função principal é extrair a rolha. Como? E é legal, quando eu faço uma árvore funcional, eu tenho que responder umas perguntinhas, ó. Como e por quê? Se eu parto, a minha origem é a função principal, eu vou perguntando como que ele faz aquela função. Se eu vou de baixo para cima, das secundárias para a principal, eu tenho que perguntar por quê. Mas vamos pegar aqui, ó, como? Então, eu vou extrair a minha rolha. Como que eu faço para extrair a rolha? Eu tenho que aplicar uma força. Eu tenho que agarrar a rolha. Para aplicar a força, o que eu tenho que fazer? Como que eu faço? Eu tenho que fixar a engrenagem no corpo. Então, aqui, ó, a parte das engrenagens, ela tem que estar engrenando para conseguir a parte da hélice, né? Entrar na minha rolha, né? O parafuso da rosca, ó. Então, como que eu agarro a rolha? Introduzindo meu parafuso na rolha. Então, eu tenho que parafusar, né? Ó, essa parte aqui, ó. Primeiro eu tenho que introduzir a ponta, depois eu tenho que parafusar. Como que eu vou introduzir? Girando o parafuso aqui em cima, que ele vai fazendo, ó, indo para baixo. Eu tenho que posicionar, então, aqui esse corpo ajuda a posicionar e também ajuda para criar um apoio para a conversão mecânica, né? Isso aqui é um produto totalmente mecânico, né? Ó, pelo engrenamento, pela rotação do parafuso, eu consigo fazer todo o processo. E daí, se eu quiser tirar a minha rolha, né, eu vou ter que apertar aqui para trazer a conversão mecânica e sacar a rolha, né, extrair a rolha.
Então, aqui é um exemplo legal que a gente consegue ver, ó. A função do saca-rolha, não dá para ver, tá tudo azul, desculpa. É que o fundo atrapalha. Mas então, ó, o saca-rolha vai... Deixa eu tentar tirar o fundo aqui para ver se melhora. Não. Configurações aqui. Plano de fundo. Nem. Aqui, ó, melhor. Então, ó, então toda a função dele, a forma dele vai aplicando é tudo uma função dele principal, que é sair a rolha. Mas para tirar a rolha, eu preciso de toda a funcionalidade, de toda a forma dele para conseguir realizar o produto, né? Então, basicamente, é totalmente mecânico, né? Esse produto. E é um produto simples que revolucionou. Não sei se alguém tem aqueles elétricos, né? Que faz tudo sozinho, mas esse daqui é emocionante até você tirar, né? Tem que ter uma força, tem que encaixar certinho, porque senão, né, fica furado. Ah, é horrível, né? Dá para compreender a explanação. Legal. Agora melhorou a imagem, né? Beleza. Então, aqui vocês conseguem ver que a forma, junto com a função, eu consigo alinhar e suprir a necessidade do meu cliente. Com uma função dele simples. Uma ideia simples e tão revolucionária, né? Esse daqui está há anos. Pode vir os chiques, mas esse daqui nunca nos deixa na mão, né? Beleza. Vamos lá. Então, essa etapa de compreensão, a gente tem que pensar no estilo do novo produto. É importante saber que cada produto deve ter uma aparência adequada com a função que irá desempenhar. Isso é legal. Eu lembro que no ensino médio eu fiz técnico em informática. Daí eu tinha um professor que amava o Linux, que é o sistema operacional gratuito, né, livre. E todos os meus colegas, a gente usava o quê? Windows, a gente tinha familiaridade com Windows. Daí chegava lá, a gente não sabia mexer. Daí ele falava assim: nossa, vocês têm aqui ó, uma Ferrari e não estão aproveitando. Daí eu falo assim, professor, se eu tenho a Ferrari, mas eu não sei pilotar a Ferrari, do que me adianta? Um Fusca vai resolver o meu problema. Então, quando o cliente não consegue se adequar à aparência, a utilizar o produto, não adianta ele ser o melhor, não adianta ele ter o melhor visual, a melhor aparência, mas se o cliente não consegue se adaptar ao uso, está destinado ao fracasso, né? Ó, o Windows é compatível com isso. A gente tem o Windows para a gente mais popularzão, né? Que a gente usa o computador para o básico, o Windows é o melhor, mas para quem é programador, desenvolvedor, todo mundo fala que o Linux é bem melhor, sem comparação. Então, o estilo do produto pode ser derivado de outros produtos da empresa, identificando principalmente a marca. E isso é legal, se a gente for reparar, alguns produtos seguem uma linha de estética, né? Uma linha, um estilo de produtos anteriores ou produtos de linhas similares da empresa para ter essa identificação da marca. Olha lá, engenharia do produto é uma área multidisciplinar. O marketing também está envolvido. A gente não vai escolher uma simples cor, não. Por que é essa cor para o meu produto? O que é? Vai falar sobre a minha marca? Esse formato, o que vai falar sobre a minha marca? Então, tudo isso vai impactando. Tem que pensar na funcionalidade, mas também no design, na estética, na cor, para remeter a uma marca, né? E daí é bem legal. Essa área é muito legal, porque daí você tem que ir mesclando as áreas, todos esses conhecimentos para entender o melhor raciocínio de produto para a sua empresa, para o seu negócio, né? Quando a gente tem nos estudos de restrições, é relacionado às características e ao contexto da empresa, né, que desenvolverá o novo produto. Dessa forma, estabelece os limites de fronteira, né, do seu projeto. Junto com a etapa de compreensão, eu tenho o estudo de restrições. Então, é como se ele estivesse criando as fronteiras, a borda, até onde eu consigo executar,
qual que é o limite, qual que é o limite financeiro, o limite tecnológico, o limite de recursos humanos. Então, vai criando. Quando eu estou estudando essas restrições, eu vou avaliando como que vai ser a borda, o que vai afunilar, restringir o meu produto. Isso são as análises de restrições. Igual a propaganda de carro, é isso mesmo. E aqui, então, mais um exemplo de análise de função. Então, aqui, essa análise funcional é iniciada com a descrição de uma lista de funções que o produto executa. Então, eu vou lá pegar um aplicativo de um banco. Vamos lá. Vai lá. Não vou entrar nenhuma. Banco do Brasil. Vou entrar aqui e vou analisar. O que o meu banco, o banco precisa fazer? Um aplicativo. Opa, eu tenho que ver o extrato. Tem que fazer algumas transferências, né? O básico, são as principais, é ver o extrato, conseguir fazer uma transferência, um Pix, né? Hoje em dia a gente usa os aplicativos do banco. Então, eu tenho que ver investimento, acho que investimento já vai ser alguma coisa mais secundária. Então, eu preciso listar todas as funções. Para qualquer produto, eu consigo listar as funções desse produto. Tem gente que no mapa está querendo fazer um aplicativo. Pode fazer um aplicativo. Aplicativo também é um produto, né? Ó, legal, Wagner, aqui, ó. Pagar conta é uma função principal. Consultar a fatura do cartão de crédito. Então, para qualquer produto, eu consigo fazer uma lista de funções. Esses são os requisitos? Os requisitos que se transformaram em funções do meu produto, né? São funções que eu preciso fazer para executar o meu projeto. Vou mostrar os meus milhões aqui, né? Sou professora, né? Professora ganha 50 mil por mês, né? Quem dera, gente. Ilusões da vida adulta. Mas um dia eu vou chegar no 1 milhão, Drico, se Deus quiser. Mas beleza. Então, eu listei as tarefas, as funções principais que partem para solucionar, né, o meu requisito do projeto. Daí, eu preciso analisar a minha função principal. Então, lá, se a gente for olhar um aplicativo, hoje em dia é difícil, né, o aplicativo do celular para selecionar a principal. Mas vamos lá, para ver o extrato da conta. É a função principal. Daí, como que eu vou fazer para acontecer essa função principal? Aqui ele traz outro bom exemplo, que é o descascador de batatas. Eu devia ter pegado, mas é interessante, né? Então, aqui, eu tenho meu descascador de batatas. A função principal é preparar batatas para serem cozidas. Não só serem cozidas, né? Hoje eu preparo batata também para fazer na air fry, né? Fritar ela na air fryer. Mas beleza, basicamente é descascar ela, né? Então ele pega uma função principal, é preparar a batata para serem cozidas. Daí vem as funções secundárias. Então, para preparar, lembra, da principal para secundárias, eu vou perguntando como. Então, como que eu preparo essas minhas batatas? Removendo a casca. Remover o olho. Esse daqui, a primeira vez que eu vi esse exemplo, eu fiquei pensando, o que é o olho da batata? Não entendi esse olho. Mas eu nem sei explicar o que é o olho da batata. Mas é a partinha lá, como se ficasse a raiz lá. As deformações da batata. Eu nem sei explicar o que é o olho da batata. Mas basicamente para remover o olho, a gente tem que furar a batata com a goiva. A goiva é aquela partinha que é como se fosse abaulada, arredondada, né? Que a gente é para cortar ela. Hoje em dia, com uma faca, eu já tiro, né? Nem preciso fazer aquela parte. Mas lá, com o removedor da casca, remover as cascas. Eu preciso, então, seguir o contorno da batata. Então, eu vou seguindo o contorno, eu vou tirando a casca. Daí, com a lâmina, né, de remover a casca, eu também consigo limitar a profundidade. Daí, eu consigo cortar a casca. Para cortar a casca, tem que segurar o cabo. Daí, tem uma alavanca na ponta, né, que eu vou cortando. Daí, eu tenho que girar a lâmina seguindo o contorno.
girar o punho, ó, aqui ele até pega parte do corpo humano para deixar bem explícito como é o processo, quais são as funções e pegar essa área, essa árvore funcional. E se eu vou de baixo para cima, eu vou respondendo por quê? Por que eu tenho que girar o punho? Para girar a lâmina seguindo o contorno da batata. Mas por que eu tenho que girar a lâmina seguindo o contorno da batata? Para seguir o contorno. Então, eu vou girando para seguir o contorno. Mas por que eu preciso seguir o contorno? Para remover a casca. Por que eu preciso remover a casca? Para preparar as batatas para serem cozidas. Então, eu vou dando as funções, fazer essa análise funcional e criando uma... É como se fosse um fluxograma, né? Como que vai fazer essa... destrinchar o seu produto nas funções e para ver como que é a correlação entre as funções. Isso é muito utilizado em software, em desenvolvimento de software, né? Que eu preciso fazer uma árvore funcional, né? As pessoas já querem começar a programar, mas não entendem o que é o próprio produto, né? Qual que é o próprio software. Mesma coisa lá, engenheiro mecânico já quer começar a fabricar, tornear, usinar a peça, mas não parou para pensar, né? Seria um manual de instruções? É como, não um manual de instruções, mas seria um fluxograma, como se fosse um fluxograma de como o seu produto funciona. É um pouco mais técnico, vamos dizer, né? Professor, tem um detalhe de alta importância, né? Estamos falando de qual tipo de batata? Perfeito, pois tem batata doce, branca, e verdade. Ó, o tipo do produto, o tipo da batata vai interferir no tipo do descascador de batata. Perfeito, Aloir. Isso tudo interfere, né? Opa, na funcionalidade do seu produto final, né? Esse produto deve ser funcional para todos os tipos? Acaba sendo, né? Se torna inviável, se não se torna inviável, isso. Algumas partes, né? Esse removedor de óleos, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Descascador de batata. Vou pegar uma imagem. Então, ó, eu tenho vários tipos de descascador, né? Esse daqui eu nunca usei. Ó, aqui em casa é esse daqui. Copiar imagem, deixa eu ver, deixa eu tentar colocar para vocês verem. Ai, não foi. Ai, cadê meu mouse? Aqui. Copiar imagem. Aqui, o de casa é esse. Ao meu ver, a parte que remove o olho é essa parte aqui. Né, que ele vai furar a batata e vai tirar. Mas aí tem esses daqui que são mais profissionais que eu nunca usei e eu acho que eu nem ia saber usar. Muito difícil. Ó. Esse daqui... copiou mesmo. Copiar imagem, vamos ver. Esse daqui, ó. Estão vendo? Essa aqui é só uma lâmina mesmo, que vai cortando, né? Eu acho que daí essa parte removeu o olho, essa parte mais afiada aqui dela. Essa eu nunca usei. Alguém já usou? Esse é mais sofisticado, ao meu ver. Isso é só para fazer bolinha de maçã. Aloir, se eu falar que eu fazia isso quando era criança também, amava fazer essas bolinhas de maçã. Como os brotos. Isso mesmo, ó. O Paulo, todo um linguajar técnico, falou certo, né? Ó, protuberâncias como os brotos, isso mesmo. Remover e pode tirar esferas de batata, isso mesmo. E daí tem outros tipos de removedor, que daí são esses daqui, né? Que daí é parecido com esse último, mas é a mistura dos dois, né? Que é uma lâmina também, daí esse consegue moldar, como essa lâmina aqui é mais móvel, né, do que o outro. Mas beleza. Para a gente saber, deveria ser a imagem certinho, né? No livro não apresenta a imagem certinho. Aqui em casa tem um desse, esse é um dos melhores.
prefiro igual ao seu mesmo, é o mais simples, é o que me supre, né, as necessidades. E olha que legal, tem produtos que a gente usa que nem sabe toda a funcionalidade do produto, né? Agora eu não vou conseguir pensar em nenhum exemplo, mas na internet sempre aparece. Quantos anos você descobriu que isso também faz isso? E daí você olha, nossa, esse produto faz isso mesmo, né? Porque o cliente nem percebe que tem tanta funcionalidade, né? A gente sempre parte para o básico e a gente, assim, nossa, quando descobre, né? Ninguém lê o manual de instruções, né? Ninguém vai procurar árvore funcional, né? Só quer saber da função principal, né? O ralador, isso, um ótimo exemplo, Aloy, o ralador mesmo, quadrado grande, ninguém nunca usou todas as funções, né? Que tira o caroço da azeitona. É perfeito! Isso mesmo, Fabiane, o esmagador de alho, né? Que tira. Essa eu não sabia, deixa eu achar aqui, ó. É muito legal esses produtos. Esmagador de alho. Que tira aqui, né? Não, cadê? Quem sabia que era para isso? Gente, quando eu vi, eu não acreditei. Ó. Esse daqui. Vocês sabiam que essa parte aqui é para tirar caroço de azeitona? Eu não sabia, eu fui descobrir já com os meus 20 e poucos anos. Então, acaba que o cliente se pega na função principal e não vai desenvolver. Então, a gente sempre tem que trazer produtos que são bem mais intuitivos no processo, né? Em como usar, deixar mais intuitivo. Porque não acaba que o cliente vai descobrindo as coisas e nem sabe, né? A função que tira o caroço é muito ruim, eu já usei e perde muita parte da azeitona. Não sabia. Mal de todo brasileiro, não ler o manual. Ninguém lê o manual, mas só vai usando. Descobri agora, ó, viu, ó, Silvio? Sinta-se no mesmo tripo que eu, também não sabia, tá? E eu nunca usei para tirar o caroço. Minha esposa está achando que estou fazendo nutrição. Ó. Beleza, vamos voltar. Mas olha que interessante, né? São vários produtos que a gente tem no nosso dia a dia que às vezes a gente não para ver como a geometria, como a forma dele está relacionado às funções. E quantas funções, além da principal, aquele produto pode ter. Então, a gente abre uma visão, ó, que vai guiando em como enxergar essas funções e como aplicar no nosso produto. Então, ó, segundo o Lubac, né, um bom produto, do ponto de vista do design, precisa desempenhar 3 distintas funções básicas: estética, a prática e a simbólica. A função prática é a capacidade do produto desempenhar a função para a qual foi desenvolvido, atender às necessidades e expectativas do cliente. Então, o celular, qual que é a função prática? Fazer ligação. Um celular tem que fazer a ligação. Um saca-rolha tem que tirar a rolha. É o básico. A função prática. Daí, quando eu vou falar sobre a função estética, ela tem que atender aspectos fisiológicos da percepção sensorial do consumidor. Lembra lá que é uma área multidisciplinar? Quando a gente vai vender alguma coisa, a gente tem que pensar que as pessoas compram pelos olhos também, né? Essa questão estética, né? Como o brasileiro não lê manual de instrução, o brasileiro gosta de coisa bonita, não só brasileiro, né? O mundo todo, né? Gosta de coisa bonita. Então, tem que. Aí, o pessoal do marketing, né, que vai estuda mais essas áreas, né? Tem toda uma linha de raciocínio que a cor impacta, o formato, a ergonomia do produto vai impactar ao máximo. Vocês viram lá o caso da Ferrari, que eu acho que um funkeiro comprou a Ferrari e pediu de volta lá, porque, marca de luxo é uma coisa interessante de estudar, né? Porque não precisa ter só o dinheiro, porque uma Ferrari tem todo um conceito em volta, né?
Então, opa, tem essa percepção sensorial do consumidor, né? O vermelho Ferrari, é só a Ferrari que tem aquele tom de vermelho. A gente pega um uninho vermelho. É um vermelho, mas não é um vermelho Ferrari. Ele tenta lembrar o vermelho Ferrari, mas não é, né? Então, tem essa sensação. Eu sempre vou estar trazendo relações sentimentais do cliente, essa perspectiva. Eu acho que eu trouxe um exemplo aqui, ó. E a função simbólica deriva dos aspectos estéticos do produto, porém é efetiva. Uma vez que os aspectos estéticos são associados com conceitos, emoções, então sentimentos, já a função simbólica faz associação de ideias com memórias e experiências anteriores, criando dessa forma significado para a compra e uso do produto. Se a gente for ver a evolução do celular, né? Começou com o tijolão, daí foi lá para os Nokias, né? Daí começou os flips. Que eu lembro na minha época de adolescência, gente, um celular flip era sucesso. Nossa, você via lá as novelas, os filmes, todo mundo tinha o flip, desligava. Daí veio pelos touchscreen, né? Só pela tela. Daí começou pequenininho, e daí foi aumentando, né? Então, esse formato tem. E um exemplo legal de trazer a memória, o significado, né, o sentimento, foi quando o Samsung, né, lançou o Flip, né, tela dobrável. Todo mundo não, né? Todo mundo é muita gente. Mas pessoas lá da minha idade foram lembrando lá do Nokia, do Motorola V3, né? Que era nossa, gente, era um símbolo esse telefone. Não sei se é da época de vocês, mas, gente, quem tinha esse celular era rico. Era uma referência de sucesso. Era um auge. E daí a Samsung trouxe toda aquela nostalgia de fechar o celular, mas agora todo com essa tecnologia de tela dobrável, de conseguir usar fechado, usar aberto. Então, opa, tem um sentimento. Não é qualquer pessoa que vai pagar uma fortuna nesse Z Flip, né? Só por causa de uma nostalgia. É um público bem específico, né? Que vai comprar. Aquele que tinha de elegante e de ruim, bem isso. Mas beleza. Caro, ruim, esse Z Flip só dá uma memória afetiva. Isso mesmo, caro e ruim, Humberto. Por isso que é um público bem específico, né? Mais um que eu vou passar vontade, é bem isso. Eu também. Eu queria ter essa memória afetiva e conseguir comprar, mas é muito caro e não compensa o preço pelo celular. O celular é um tijolo, hoje é uma telha. Perfeito, Felipe. Perfeito. Tijolão agora voltou ao mesmo tamanho, mas é mais fino, né? Uma telha. Mas beleza. Então, o produto tem que ter essas três funções: a função prática, a estética, pensando nos aspectos, né, sensoriais do cliente, e daí conseguir criar essa associação de memória, experiências anteriores. Deixa eu beber uma água aqui. E pensando na questão da árvore funcional, da funcionalidade, eu consigo fazer análise de sistemas e subsistemas. Que a gente vai falar mais sobre essa análise, mais nas aulas mais para frente, mas é interessante a gente já abordar, porque o produto deve ser observado como um composto de várias e diferentes partes que se relacionam entre si, e também que estão relacionados com as soluções e funções que cabem a eles. Então, é como um produto, eu tenho um sistema e subsistemas. Para sacar o rolho, eu tenho um sistema principal do eixo, daí eu tenho aqui a parte das engrenagens, da alça, da alavanca, tem a parte aqui do parafuso. Então, eu tenho um sistema e subsistemas que estão se relacionando e que, para a função, estão se conversando, né? Estão analisando.
Saber o sistema e os subsistemas ajuda a entender melhor o DFMA, como que eu posso melhorar a manufatura, né, e a parte de montagem desses sistemas. Então, um vai correlacionando, estudando o outro. Então, quando a gente tem essa arquitetura das alternativas do projeto, nessa árvore funcional, eu consigo identificar os sistemas, subsistemas e componentes, tudo que vai no meu produto, de fato, definir a integração entre esses sistemas. Daí eu tenho o layout do meu produto, né, desenvolver alternativas de solução, que a gente vai ver que eu sempre tenho que estudar, tenho que buscar a melhor, e através da melhor eu vou desenvolvendo alternativas de solução e definir essa arquitetura. E daí entra na ergonomia estética, né, que é o tema da atividade 1. Então, o termo ergonomia a gente conhece bastante da engenharia de segurança, né? Mas vem da palavra grega ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa regras. Então, regras de trabalho. O principal objetivo da ergonomia é a segurança e a satisfação, o bem-estar dos trabalhadores e demais pessoas que se relacionam a um sistema produtivo e também com os produtos. Então, eu vou procurar formas para manter esse relacionamento do meu produto, do meu processo, de uma forma segura, que vai trazer o bem-estar às pessoas que estão envolvidas. Sendo que a eficiência é tratada como resultado dessa interação. E todos esses aspectos são tratados de maneira organizada e científica, né? Fazendo uso de metodologia apropriada para determinar, né, a ergonomia desse meu produto, visando resultados satisfatórios. Então, quando a gente vai estudar ergonomia, tem algumas ergonomias que a gente apresenta. A ergonomia da concepção, ela é analisada ergonomicamente a interação do objeto com todas as pessoas que poderão manipulá-los em algum momento, seja na fabricação, distribuição, utilização, até o seu descarte. Então, a ergonomia da concepção vai estar estudando como é a relação do meu produto em todas as etapas dele, seja da fabricação, da distribuição, do uso do cliente final e até o seu descarte. Então, ele vai estar estudando, vai tentar estudar, ter essa concepção, essa ideia, para melhorar, satisfazer os clientes em todas as etapas, desde a fabricação até o descarte. E daí tem as ergonomias, né? Então, tem a ergonomia do produto. O que é a ergonomia do produto? Ela vai trazer essa interação entre o cliente e o produto. Como que ela vai relacionar, né, essas partes. Então, como o design do próprio produto vai garantir que ele seja confortável, que seja seguro, intuitivo ao uso, ao que a gente estava comentando, né? Tem alguns produtos que não são intuitivos, então pensar nisso. Como o meu produto vai ser intuitivo? Se eu vou saber que eu preciso fixar na boca, eu preciso rodar para prender, e daí, para soltar, eu tenho que puxar. Como que é isso? Tem que ser intuitivo, né? Um cliente não quer ficar, infelizmente, os clientes não querem ficar lendo texto, né? Então, o formato, a dimensão adequada ao corpo humano, materiais que tragam conforto, né, e segurança, ser uma interface amigável, né, quando a gente está falando de aplicativo, tem que ser um aplicativo fácil de entender, né, de manusear. Alguém tem algum exemplo que colocou? Não, já está acabando a aula, rapidinho. A gente fez pesquisar várias formas de ergonomia, bem interessante. Beleza. A ergonomia de produção é focada no processo produtivo, como eu vou garantir, então, que os meus trabalhadores, ao longo dessa cadeia produtiva, não sofram um acidente, uma lesão. Então, posso fazer postos de trabalhos adequados à altura, né? Teve um TCC que eu acompanhei de engenharia mecânica, que estudou a melhoria num posto de trabalho, em uma bancada de solda, para melhorar a postura de soldador. Então, pensando na ergonomia na produção, né? Como que eu posso melhorar a fabricação, né? A linha de montagem. Ergonomia na embalagem e transporte, então vai relacionar o design, como que eu posso
fazer o manuseio, o transporte, o armazenamento desses produtos, pensando na embalagem. Um exemplo muito legal e muito prático é a embalagem do papel higiênico, né? Aqueles pacotão de 16, de 20, que já vem com a alça. Não tem sacola do mercado que cabe aquele pacotão. Então, eles tiveram a ideia de, para facilitar o transporte do cliente final, fazer a alça do sacão lá de papel higiênico. Ó. Simples. O caixa de leite com a tampa roscável, antes a gente tinha que ficar cortando, agora é só rosquear, muito mais fácil para armazenar. Ergonomia para o consumo, vai referir a experiência do usuário, a interagir com o produto, garantindo conforto, facilidade de uso e segurança. Essa ergonomia do consumo, eu percebi muito isso quando eu comecei a usar, a comprar o café gourmet dos Três Corações. Antigamente, quando a gente compra café extra forte, né, a gente tem que cortar a embalagem, normalmente a gente coloca o café em outro pote. Essa embalagem das Três Corações, não sei se vocês consomem, né? Mas eles têm a embalagem, você abre, tem como se um arame, não arame, né? Como se fosse uma alça para conseguir enrolar e prender. Daí eu consigo consumir, não preciso transferir aquele café para outra embalagem, para outro pote, posso ficar usando o café naquela própria embalagem. Para mim é sensacional. E o de abandono de produto, né, diz a respeito ao descarte do produto quando ele chega ao fim da vida útil, né? Onde que eu vou descartar? Qual que é a facilidade? Ele é um sustentável, eficiente? Acho que eu falei no vídeo explicativo da atividade 1 ou da atividade mapa, não lembro. Mas as cápsulas de café, né? Está sendo um grande problema nesse café, Três Corações, né? Que para onde que ela vai? Muitas daquelas cápsulas não são reutilizáveis, né? A gente joga fora e pronto. Então, tá tendo uma linha de estudo para como que eu posso trabalhar com materiais biodegradáveis, como trabalhar, né, com isso. Mas abandono de produto é pensar, então, usar materiais biodegradáveis, recicláveis, né, e entrar nessa área. Beleza? Vamos lá? E daí eu tenho a ergonomia de correção, é aplicado para problemas reais que refletem a segurança, fadiga, doença do trabalho, e atém quantidade e qualidade da produção. Então, é uma ergonomia, uma melhoria para corrigir algum problema real, atual. E a ergonomia de conscientização vai trabalhar, então, com treinamentos, capacitações para os operadores de máquina dentro da linha de produção, para identificar os riscos, né, de segurança e eventuais, né, problemas que podem ter ao utilizar um equipamento na linha de produção. Então, temos essas três, né? Ergonomia de concepção, correção e conscientização. E na ergonomia de concepção, eu estou estudando todos esses tipos. E para terminar a nossa aula, a gente tem a seleção de conceito, que basicamente ele sugere no livro que a gente usa a matriz de avaliação, que basicamente é você avaliar e combinar critérios para verificar qual que é a melhor alternativa, a melhor ideia possível. Então, basicamente, é bem parecido com a matriz KFD, vamos dizer. Então, ele faz alguns critérios. Aqui o exemplo é para uma cadeira de segurança para bebê. Então, ele faz os critérios de seleção, olhando para a cadeirinha. Então, o tamanho do mercado potencial, lucro, unidade vendida, ciclo de vida do produto, custo de desenvolvimento. Aqui ele está olhando a cadeira de segurança como produto, como projeto para a empresa, não como com o olhar do consumidor final. Aqui ele está olhando como olhar de desenvolvedor do produto. Daí ele dá um peso para o fator, daí ele está somando, ok. Tem uma oportunidade de referência. Então, ele já pega uma cadeira de bebê, de segurança de bebê, que já é referência no mercado. Então, ó, cinto de aperto fácil com uma das mãos. Quando é de referência, é toda uma pontuação zero, porque ele não está estudando ele. Então, ele é zero. Daí, as alternativas para aquela referência. Então, lá, menor preço e excelente segurança, então ele está custo-benefício, reduzir o preço,
mantendo uma segurança adequada. E a alternativa 2 é igual a alternativa, mas vou acrescentar um brinquedo opcional. Ele vai analisando, opa, tamanho do mercado é 10, tudo positivo, é mais 1 vezes 10 fica mais 10. Lucro, aqui, opa, quando tem um coisinha a mais, sempre dá lucro, tem mais dinheiro envolvido, né? Então as pessoas vão querer comprar. Então a alternativa 2 é mais 1 vezes 10 mais 10. E aqui tá, a alternativa 1 está no negativo, menos 1 vezes 10, menos 10. Ciclo de vida do produto, como tem esse brinquedinho, pode estragar o brinquedinho, que pode afetar a vida útil do produto. Então, ele sai perdendo, menos 5. A alternativa 1 é igual à oportunidade de referência, então ele fica no 0. Daí ele vai avaliando. Então, as alternativas que eu tenho com a oportunidade de referência. Ele chegou na conclusão que não vale a pena adicionar o brinquedo, que no final só ficou mais 4. Ele somou tudo, toda a coluna, ficou mais 4 e mais 14. Então, ele reparou que então, a alternativa 1 é uma alternativa que pode ser aplicada, né? Reduzir o preço e melhorar, trabalhar com a segurança da cadeirinha de segurança para o bebê. Então, basicamente, é você comparar. Você pega uma referência, vai criando alternativas. Se é melhor que a referência, mais 1. Se for pior que a referência, menos 1. Se for igual, é 0. E daí vai multiplicando pelo fator do peso, né? O peso do fator. Então, mais 1 vezes 10, menos 1 vezes 10, menos 1 vezes 5, e vai criando essa relação. E daí eu consigo ver, das ideias que eu tenho, qual a alternativa que vai ser mais viável à execução. Daí eu consigo já funilando as minhas possibilidades, beleza? Gente, era isso, passei, sempre passo, né? Eu acho que eu já coloquei os slides no material da disciplina, qualquer coisa, manda lá no Fale com o Mediador. Muito obrigado, bons estudos e até semana que vem, gente.